Segunda parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, Tânia do dia 26 de Heshvan. Aqui começa o contexto Aharon. É a última parte do Tânia, que é, na verdade, um conjunto de respostas de contradições que surgem ao longo dos textos anteriores. Então aqui ele se foca no texto do capítulo 40 da primeira parte do Tânia de Likutei Amarim, que lá diz que quem estuda a Torá, se o estudo dele está imbuído por amor e temor a Deus, está fazendo a mitzvah porque ele ama a Deus e quer fazer sua vontade, porque teme temor reverencial ou temor obediente a Deus. Então o amor e o temor elevam e erguem o estudo da Torá para mundos superiores. Por um lado, o amor e o temor servem como asas para elevar. Por outro lado, o estudo sem amor e temor também é mitzvah e também tem um impacto. Só não tão forte quanto se tivesse o amor e o temor acompanhando. Então aqui vamos desmembrar um pouco a qualidade do estudo quando é feito apenas no pensamento, quando é feito apenas também na fala, ou quando é feito somente fala sem pensamento. Então diz aqui, vamos compreender como aquele que lê, por exemplo, as histórias da Torá. Se for uma lei, tudo que você estudar e entender vai ser a vontade de Deus. Você entende que Deus quer que no mundo físico seja feito assim e assim. Mas as histórias, todas elas têm desdobramentos espirituais. E na história, o desdobramento espiritual é o principal, não o desdobramento físico. Quer dizer, na lei divina, quando tem uma lei na Torá, você realmente pegou aquilo que Deus quis que você entenda. Deus quis que aqui nesse mundo seja feita essa lei. Mas quando fala das histórias, Deus quis que nós estudaremos aquilo de uma maneira de alma, como a alma entende a história de Yitzhak e Rivka, por exemplo, que é algo espiritual. Em alguns lugares, é decifrado no livro de Kabbalah ou até aqui no Tânia. Então aqui ele pergunta assim, quando uma pessoa estuda e não sabe decifrar as histórias, como será que ele está ligado na sabedoria do mundo da emanação, já que não entendeu sua fala? Sobre isso está escrito no Shara Kavanot do Arizal, quando a pessoa estuda embaixo, a fonte da sua alma, quer dizer, ele está o equivalente espiritual dele, a alma dele, a raiz dele, no mundo de cada mundo, também está ocupado na mesma coisa. Então aqui temos o nível aqui ativa os graus que estão em níveis superiores para copiarem e fazer a mesma coisa que faz o grau aqui na Terra. Então o grau ali também estuda. E aquele grau sim entende o equivalente espiritual que aqui não penetrou em nossa consciência, mas a nossa alma entende. Como essa história é explicada, é interpretada naquele mundo espiritual. E por isso o estudo impacta, que através do que a nossa raiz da alma entende, então nós somos parte daquilo, é um conjunto. Por mais que não, por menos conscientes que sejamos sobre isso, o efeito, de fato, aquilo é a origem energética de nossa existência. Então, em algum ponto, nós, como todo, compreendemos sim a interpretação. E assim também acontece quando a pessoa pensa apenas na interpretação e não fala. Que a alma entende. Quando a pessoa escuta um discurso do Rebbe, às vezes são coisas profundas e a gente não entende. E se diz várias vezes, a alma entende. Alguma mutação acontece e a pessoa vai sair de lá fortificada no serviço a Deus. Porém, a mitzvah de estudar a Torá é na fala. Quando a gente fala, acontece uma coisa a mais. A fala está escrito que ela tem um efeito maior, ela penetra. E dependendo do grau de anulação, o amor e o temor, do grau da motivação daquela fala de estudo de Torá, aquilo vai ter um impacto maior nos mundos superiores. Se for anulado a Deus totalmente como um tzadik, como um justo, vai ter um impacto em Atzilut, mundo da emanação. Se for imbuído por amor e temor derivados
de meditação intelectual, vai impactar o mundo da criação, que é o mundo do intelecto. Se for motivado por amor e temor emocional, derivado de meditação, de nosso relacionamento com Deus, não da grandeza dele como ele é para si, mas aquilo que Deus fez para nós. Então aqui temos o amor a Deus, ou um temor a Deus, focado, centralizado em nosso ser, que é chamado amor e temor emocional, derivado de meditação em fatores emotivos. Então esse estudo vai subir somente para o mundo da formação. E se for apenas ler com submissão, do que mitzvah, obediência, mitzvah de estudar o dia inteiro. Então estuda, ele não está agora sentindo um amor revelado a Deus, ou um temor revelado a Deus, e ele não está sentindo que Deus é tudo, e essa é a realidade. Apenas sabe que Deus não é um judeu religioso, observante, e está estudando. Vai impactar o mundo da ação espiritual, porque a fala, ela penetra os ares, quer dizer, ela penetra alguns graus acima. E o pensamento não penetra, somente a raiz da alma está lá. Então são dois níveis. Uma coisa é você estudar o teu equivalente lá em cima, fazer a mesma coisa. Aquela coisa da alma entende, é um impacto menos potente do que o impacto de que aquela fala que nós produzimos aqui está penetrando ela mesma, sem a ajuda de equivalentes, sem a nossa fonte. Não a fonte, a superfície está fazendo uma atuação aqui, não a raiz. Então são 2 graus. Pergunta o Rebbe, tem no Zohar, terceira parte, página 105, que é proibido falar no Shabat palavras profanas. Shabat são palavras sagradas. Mas pensamento não faz impacto nenhum. E o inverso também vale, que um pensamento bom não faz tanto impacto quanto uma fala boa. Explica o Rebbe, então. Se o pensamento não faz nada, como é que falamos então que o equivalente também pensa as palavras da Torá e a alma entende? Quando eu escuto um discurso do Rebbe, então estamos apenas escutando, estamos apenas pensando naquilo. Não estamos pronunciando aquilo com a nossa boca. Será que isso não tem efeito nenhum? Explicou Rebbe, os dois têm efeito, depende qual efeito se trata. Diz o Rebbe que mesmo o pensamento, e muito mais uma fala, eleva energias daqui para cima. É um gesto nosso para cima. E aquilo vai para cima e faz um impacto lá em cima. A pergunta é se vai voltar para cá algum efeito disso. Nós vamos ter um lucro, se o nosso mundo vai se refinar a partir disso. E nisso que diz que o pensamento sobe, ele faz efeito lá em cima. Mas o mundo fica menos refinado. Agora, quando a pessoa lê a Torá com a boca, ou faz ações práticas, se ele lê com a boca, ele está mexendo os lábios. Isso aqui é um tipo de uma ação, uma fala prática, ou uma ação prática. Então vai vir para cá de volta frutos dessa boa ação. Isso que a gente fala com a mitzvah, puxa a outra. Cada vez vai valorizar mais questões divinas. E a pessoa vai se espiritualizando. O pensamento se espiritualiza muito menos. Então, na questão de ouvir o Rebbe falando do discurso, na verdade, o costume é que depois a pessoa tem que repetir o discurso e estudar ele com a boca. Então, ouvir uma Maimonides do Rebbe completo quer dizer, você está ouvindo o Rebbe, você vê como aquilo vem, e você puxa aquilo para o teu lado e interpreta aquilo com a tua boca. Teu estudo depois. E você vê que os judeus sempre estudam de voz alta, procuram fazer daquilo um ato prático, não apenas ato intelectual. E pensa no pensamento, não se cumpre a mitzvah, pela qual a alma veio para o mundo,
alma veio para o mundo para impactar esse mundo, para refinar esse mundo. Então, somente com pensamento é um gesto que a alma podia ter feito lá sem ter vindo para cá. E a raiz da alma que está interpretando coisas de forma suprema podia ter acontecido sem a alma vir para cá. Estamos aqui para mudar esse mundo, espiritualizá-lo, trazer luzes divinas para cá. E isso é feito através da ação e da fala. Sobre o pensamento bom, na questão dele subir, está escrito que ele penetra os céus, os firmamentos. Mesmo que não estiver acompanhado com amor e temor a Deus. Um bom pensamento, pensando na Torá, pensando no amor ao próximo judeu, penetra os céus. Pergunta o Rebbe, então talvez impacta o mundo. Então, se penetra os céus, então deve ter voltar para cá alguma coisa boa. Diz Rebbe, não. Penetrar os céus quer dizer as camadas externas dos mundos superiores. Ou seja, tudo que você faz aqui realmente sobe e tem um impacto nos mundos superiores. Só que a fala e a ação toca no íntimo, nos mundos superiores, na Sefirot, naquilo que é chamado Adam Elyon, o homem supremo, quer dizer, a essência, o íntimo. E os firmamentos que são quebrados através de um pensamento bom são apenas os vestimentas, os veículos que são assim, penetra, passa. Talvez eu estou errando a falar veículos. É chamado Rechalot e Batim, palácios e casas. Quer dizer, em cada mundo espiritual é considerado que tem várias camadas. A essência seria como uma alma, depois o corpo, depois a roupa, vestimento, depois a casa ou palácio, são as camadas totalmente superficiais. Então, quando a pessoa observa daqui para cima, através de um veículo, e o veículo mais externo é a vestimenta mais distante que envolve o ser. Então você enxerga a casa e você deduz o que tem lá dentro, digamos assim. O bom pensamento, ele passa uma ou duas barreiras chamadas Nefesh Eduach. Se tiver amor e temor a Deus, aí pode realmente penetrar mais adiante. Mas igual, mesmo que for com amor e temor, o pensamento não vai trazer o dividendo necessário e suficiente para cá. E com isso está explicado esse detalhamento, qual é a diferença entre pensar Torá, pensar bons pensamentos ou falar boas falas.